Antigo Testamento, livro de Deuteronômio. Você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la, se assim o desejar, né? Capítulo 15, e o versículo vai ser o de número 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo de número 12. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento tem muitas coisas que já estão, digamos assim, em desuso, que já não é mais usado. Muitos costumes, muitas práticas, muitas leis. Mas, mesmo assim, nós, pregadores, lemos, pregamos. Por quê? Porque nos dão ensinamentos muito preciosos, tá? Por exemplo, essa leitura que eu vou estar fazendo agora era uma lei que dizia respeito aos escravos. Então você que está me ouvindo, graças a Deus, talvez você nunca foi escravo, nunca teve que trabalhar por um prato de comida, como os escravos. A gente sabe que aqui no Brasil teve escravidão, e a gente sabe um pouco, eu conheço um pouco da história dos escravos, aquilo que sofreram, como foram maltratados, e até a assinatura da Lei Áurea, por uma princesa por nome de Princesa Isabel, que pôs fim à escravidão. Mas quem conhece um pouquinho da história do Brasil sabe que o início da vida dos escravos após a assinatura da Lei Áurea não foi fácil, foi muito difícil, né? Em Israel também haviam escravos. Em Israel, assim como no Brasil, assim como em várias partes do mundo, haviam escravos. E aqui em Israel havia uma lei que dizia com exclusividade algo para quem fosse escravo e para quem fosse o senhor do escravo. Então eu quero ler com vocês Deuteronômio 15, versículo 12. Diz assim: se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será o seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma explanação breve para que os irmãos que talvez não conhecem essa prática que existiu em Israel, para que vocês possam conhecer então, né? Então, o que acontecia, irmãos? Os irmãos sabem que dificuldade financeira, pobreza, sempre existiu, e aqui na terra, irmãos, sempre existirá, né? A pobreza, irmão, ela só vai terminar mesmo, a pobreza ela só vai terminar mesmo no reino milenar de Cristo, quando então Jesus Cristo vai reinar na terra durante 1000 anos, e aí a maldição da terra vai ser removida. A Bíblia diz que as armas de guerra vão ser convertidas em ferramentas de trabalho, e aí vai reinar a paz, a maldição vai ser removida, então haverá uma prosperidade como nunca antes vista na terra. Mas enquanto não chegarmos nessa fase, que é o milênio, sempre houve e sempre haverá pobres na terra.
Então, entre o povo de Israel também haviam pessoas necessitadas, pessoas que empobreciam a ponto de não ter o que comer e nem ter onde morar. Então, essa lei aqui, ela foi criada exatamente para beneficiar essas pessoas, tá? Então, quando uma pessoa em Israel, ela ficava tão pobre, mas tão pobre, que ela não tinha comida, não tinha onde morar, não tinha às vezes nem o que vestir, então o que ela fazia? Ela procurava alguém que tinha propriedade, lá um dono de terra que tinha bastante propriedade, e essa pessoa então ela se vendia como escravo. E esse tempo de escravidão, de trabalho como escravo, ele era um tempo limitado. Era um tempo de 6 anos. Nós lemos aqui, os irmãos acompanharam. Terminados os 6 anos de trabalho, em que a pessoa trabalhava, recebia vestes, recebia comida, recebia casa para morar. Muitos escravos chegavam solteiros, acabavam casando e edificavam famílias e tudo mais. Tudo isso acontecia. Então o escravo ele trabalhava 6 anos. E quando ele terminasse o 6º ano de trabalho, o 7º ano era o ano de libertação dele. Era o 7º ano de libertação dele. E então, meus irmãos, o dono do escravo, ele não poderia, segundo a palavra de Deus, despedir o escravo de mãos vazias. Ele tinha que pegar dos animais que ele tinha no rebanho, boi, vaca, cabrito, bezerro, essas coisas, né? E ele deveria dar uma quantidade de animais do seu rebanho para o escravo, que trabalhou para ele 6 anos. Ele deveria pegar uma parte daquilo que havia produzido, grãos, alimentos, e também dar ao escravo parte disso. Então, o escravo, ele tendo animais, tendo grãos de toda espécie, ele poderia ir embora e ele poderia, então, iniciar uma nova vida. Ele teria oportunidade de um recomeço. Então, muitos escravos trabalhavam 6 anos e com o término do 6º ano, eles pegavam aquilo que era de direito deles e iam embora e recomeçavam a vida. Porém, nem todos os escravos iam embora quando fechava o 6º ano. Por quê? Porque muitos escravos acabaram gostando da casa, dos cuidados que ali receberam. Eles acabavam criando o vínculo do amor com a casa, com o senhor dele. Então muitos escravos, quando chegava o 6º ano que eles terminavam ali o período de trabalho, eles se negavam, literalmente se negavam a ir embora. E eles diziam assim: olha, eu não quero ir embora porque eu me sinto bem aqui na tua casa, eu amo a tua casa, amo o Senhor e tal. Então, quando o escravo não queria ir embora, ele não precisava ir embora. Só que tinha um ritual, uma formalidade a ser praticado. Qual era? O dono do escravo pegava o escravo, ia às autoridades daquela cidade, geralmente os anciãos, e chegando ali apresentava o caso. Apresentava o escravo, contava a história, que aquele homem estava há 6 anos com ele, trabalhou, e agora com o término do 6º ano ele estava livre, porém ele não queria ir embora porque queria ficar, porque sentia amor pelo Senhor e pela casa. Então o ancião perguntava se tudo aquilo realmente procedia, se era verdade, e com a confirmação positiva do escravo, que sim, que ele não queria ir embora, ele queria ficar, era colocada a orelha dele assim contra a porta, e era feito um furo na orelha, com uma sovela. Uma sovela, irmão, é um instrumento usado pelo marceneiro para fazer furo em madeira. É uma espécie de agulha com um cabo usada para furar madeira. Então pegava-se aquela sovela, colocava a orelha do escravo contra a porta e fazia um furo. Literalmente o escravo ficava com a orelha furada. A partir do momento que o escravo ele tivesse a orelha furada, ele não podia mais abandonar a casa do Senhor. Então, a partir do momento que ele tivesse a orelha furada, acontecesse o que acontecesse, se ele desanimasse, se ele se entristecesse, se ele tivesse problemas, adversidades diversas, acontecesse, viesse o que viesse pela frente, ele não podia mais abandonar a casa do seu Senhor. Por quê? Porque ele era um escravo de orelha furada.
Quando o escravo tinha a orelha furada, aquilo indicava que ele tinha um senhor, que ele tinha um proprietário. Então, se ele fugisse daquela casa, aonde ele chegasse, ninguém aceitava ele. Por quê? Porque a primeira coisa que era olhado era a orelha. Se tivesse a orelha furada, ele ia escutar o seguinte, ó, aqui não é o teu lugar, volta para a casa do teu senhor. Então funcionava assim, né? Agora, tem um lado também muito bom nisso. Se o escravo com a orelha furada, ele não podia mais ir embora, mas também o senhor do escravo não podia mais mandar ele embora. Então veja, era dos dois lados. O escravo não podia mais abandonar a casa do senhor, mas o senhor que furava a orelha do escravo também não podia mais mandar o escravo embora. Então era um compromisso de ambas as partes. Ambos tinham o compromisso e a responsabilidade. Um tinha a responsabilidade de ficar, compromisso de ficar, e o outro tinha o compromisso e a responsabilidade de ficar, de cuidar do escravo até o final da vida dele. E assim funcionava. Isso me lembra, irmãos, a nossa vida também, né? Porque vamos analisar o seguinte: o escravo vinha para a casa do Senhor quando ele estava em necessidade. Não tinha comida, não tinha roupa, não tinha onde morar, ele procurava a casa daquele senhor e ali ficava. Isso aconteceu também na minha vida. Por que você acha que eu estou servindo a Jesus? Você acha que eu estava lá no mundo com 22 anos de idade, e aí deu um estalo na cabeça e eu disse, vou servir a Jesus? Não. Então, por que o pastor veio para a igreja? Porque eu precisei. Você sabia que a maioria das pessoas que estão na igreja hoje, elas vieram por causa da dor, por causa da necessidade? Eu vim por causa da necessidade. Eu estava oprimido, escravizado por Satanás, e eu vim para a igreja buscar uma libertação. Então, grande parte de pessoas que estão na igreja hoje, um veio para acertar o casamento, outro veio porque estava desempregado, as coisas não aconteciam na vida dele, outros veio porque estavam doentes, outros veio porque estavam oprimidos, escravizados pelo maligno. Grande parte das pessoas que estão na igreja hoje vieram pela dor, vieram pela necessidade. Chegando na igreja, foram acolhidos por Jesus. Aqui mesmo na igreja Cristo é a Vida, irmãos, tem pessoas curadas de câncer, tem pessoas curadas de todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Aqui na Cristo é a Vida, como em todas as igrejas evangélicas, tem pessoas que eram oprimidas por demônios. Quantos irmãos aqui da igreja chegaram endemoniados e nós expulsamos o demônio dessas pessoas e hoje eles estão aqui servindo a Deus? Quantos que chegaram vítimas de trabalho de macumba? A macumba estava destruindo a vida da pessoa e eles chegaram na igreja para buscar uma libertação da obra de macumba e chegando na igreja foram abraçados e abençoados por Jesus Cristo. Assim como o escravo era acolhido na casa do Senhor e depois de 6 anos ali na casa ele não queria mais ir embora. Por quê? Porque ele foi bem tratado, ele foi bem acolhido, ali nada faltava para ele, por que ir embora? Assim também aconteceu na minha e na vida da maioria dos irmãos. Batemos na porta da casa do Senhor por necessidade. Mas se hoje você perguntar a mim, ou perguntar a maioria dos irmãos que estão aqui na igreja, nós não estamos mais aqui por necessidades. Viemos por causa de necessidade, viemos por causa da dor, viemos porque realmente precisávamos de ajuda. Mas hoje permanecemos na casa do Senhor porque amamos a Jesus, porque Jesus cuidou de nós, porque Jesus Cristo operou na nossa vida. Então hoje nós estamos aqui não pela necessidade, mas estamos servindo a Jesus Cristo por amor, por gratidão a tudo que Ele fez por nós. Tem um salmo na Bíblia que é o Salmo 40, esse Salmo 40 é de autoria de Davi. E Davi, ele no Salmo 40, ele começa o Salmo dizendo, esperei com paciência no Senhor, e aí ele diz, até que se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco, de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um sorriso na minha boca, um cântico nos meus lábios, e Davi fala ali da necessidade que ele estava passando, e da grande vitória que ele obteve. E quando chegamos exatamente no Salmo 40, verso de número 6,
Davi diz assim, ó, na tradução revista e corrigida: a minha orelha tu furaste. Davi fala no Salmo 40, verso 6, a minha orelha tu furaste. Agora presta atenção, literalmente Davi nunca teve a orelha furada. Por quê? Porque Davi nunca foi escravo. Davi sempre foi uma pessoa livre, nunca foi escravo. Mas pastor, então por que no Salmo 40, verso de número 6, ele fala: Senhor, a minha orelha tu furaste? É porque ele está fazendo aqui, irmãos, uma alusão a esta passagem de Deuteronômio 15, versículo 12, que quando o escravo vinha por necessidade e ele ficava 6 anos e depois ele queria ficar por amor, ele tinha a sua orelha furada. Então Davi está dizendo: Senhor, a minha orelha tu furaste. Ele está dizendo isso para Deus, ó: Senhor, eu não posso mais te abandonar, mas o Senhor também não pode mais me abandonar. O Senhor tem que cuidar de mim e eu preciso continuar te servindo. Porque, meus irmãos, é recíproco. Eu entrego a minha vida para Jesus e Jesus cuida da minha vida todos os dias dela. Se nesta tarde você ainda não aceitou Jesus, se nesta tarde você ainda não entregou a tua vida para Jesus, talvez eu esteja falando com pessoas enfermas, pessoas desempregadas, pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Mas entregue tua vida a Jesus, aceite Jesus, faça um concerto com Deus. O Senhor vai trabalhar na tua vida. Muitos vêm por necessidade, por problemas que estão atravessando em suas vidas, mas quando chegam na igreja são tão acolhidos de uma forma tão maravilhosa que eles nunca mais querem deixar a casa do Senhor. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo te ama, que Jesus Cristo ele tem um propósito grande com a sua vida, e é somente você crer e abrir o teu coração para Jesus, e com certeza Ele vai fazer